Aqui nós estamos definindo C como sendo a fronteira S como sendo a fronteira de C. Tá certo? S é a superfície, fronteira de uma região do espaço, que está definida aqui. Então, C é um cilindro, né? No 2, depois nós temos assim. Esse aqui é um paraboloide, tá certo? No exemplo 2. E aquela condição sobre a normal, fisicamente, qual que é a normal aqui? Isso também vai ser importante. Vocês vão ter que identificar isso. Pensa na paraboloide, certo? Eu pergunto, qual que é aquela normal que está definida lá? Para dentro ou para fora? Aqui tem dentro e fora? A rigor não tem. Mas aqui não tem exterior, interno. A palavra exterior e interior fica bem definida quando a superfície for fechada. Né? Aqui ela não é necessariamente. Isso. Mas aqui a gente vai usar também. Como? Não é fechada não, é aberta. Essa superfície não é fechada não. Tá? Não, aqui eu diria, eu seria mais intuitivo. Você pega uma bacia, a parte de dentro. Então aquela normal lá é o quê? Qual que é? Exterior. Ao contrário. Porque o produto dá negativo. Se você pegar qualquer ponto daqui, a normal vai ser assim, não vai? Qual que vai ser o ângulo com o eixo? Maior que π sobre 2. Para todos os pontos. Então, o produto interno vai dar negativo. A outra daria positivo. E daí ficaria um ângulo menor. Aí o produto interno daria positivo. Então, aquela normal, aí, em algumas situações nós vamos falar, é exterior aquela normal, tá? Apesar de não ser fechado. Olha, a primeira coisa é o seguinte, é verificar se a superfície é regular. É regular? É regular por partes. Se ela for regular por partes, você tem que identificar todas as partes que são regulares, porque você só pode trabalhar em cima dela. Tá certo? Então, a superfície S é formada por quantas partes? Quantas? 3 partes. É um cone cortado de maneira inclinada. Certo? Hã? É um cilindro. Desculpa, falei cone. É um cilindro. Então, isso daqui é uma elipse. Porque isso daqui é um cilindro cheio, né? É um sólido. Isso aqui.
Mas eu estou limitando a cota entre 0 e menos x mais 3. Então, se você olhar a reta, no plano XZ, a reta, você vai ver que é assim, né? Ele encontra aqui em algum ponto. X. O raio é quanto? 2, certo? E a reta encontra no ponto 3, então está fora mesmo. Para z igual a 0, x igual a 3. Então a superfície, ela é formada. Essa daqui, que é lateral. Como? Por quê? Então nós temos uma superfície aqui que é lateral. Aí nós temos uma superfície aqui que é superior, uma superfície superior, e temos uma inferior aqui. Então são 3 superfícies regulares. Parte de um cilindro e partes de plano. Isso aqui é exatamente um disco, a parte inferior, e a parte superior é uma elipse inclinada. Tá? Então essa é a primeira coisa. Se você puder escrever, visualizar, ajuda. Mas você pode montar todas as integrais sem fazer desenho nenhum. Basta olhar as equações. É rigor que pode. Então, essa integral aqui, no caso do primeiro exemplo, vai se transformar em 3 integrais. Tá certo? Como? Como? Sem fazer? Você pode. Uma das coisas que não tem jeito de escapar é saber quantas superfícies você vai separar. Né? Então, aqui pelo menos você tem que pelo menos saber que são 3. Aí você parametriza elas. As 3 superfícies. Uma é a lateral. Então, você olhando nas equações, você parametriza. Tá certo? A outra é a superior. Olhando nas equações, você parametriza. Porque não vai ser olhando a figura que você vai parametrizar, hein? Senão, é passível de muito erro. Então, você chama S1, S2, S3. E, portanto, a sua integral é ds, ou z quadrado, né? ds vai ser z quadrado ds sobre S1, z quadrado ds sobre S2, mais z quadrado ds sobre S3. E vocês podem observar se deve não ir parametrizando tudo logo de cara, porque faça uma análise da situação para não perder tempo e não fazer cálculo a mais. Por exemplo, se você olhar essa terceira, a S3 aqui, qual que é a cota dela, o Z? 0. Essa é 0. Então, esqueça.
Certo? Então você tem que calcular duas. Então agora montem ela e calculem. Quantos de vocês estão interessados em fazer o planime? Vocês vão formar grupos, né? Como? Até 5. Tá? E... não está garantido, viu? Você tem que fazer alguma coisa boa, né? Vai ter uma classificação. Mas eu acho que vale a pena. Hã? Como? A pergunta é quem responde vocês, né? Mas então, nós vamos passar por e-mail algumas considerações sobre esse trabalho aí, já que tem mais gente interessada. Vocês conhecem alguma superfície que não é orientável? Não é orientável. Uma superfície orientável, quantos lados tem? Então, uma superfície orientável, claro que tem 2 lados, né? Agora, uma superfície que não é orientável, quantos lados deve ter? Hã? Como? Então, tem superfície bem simples, só tem um lado. Um lado, então não é orientável. Né? Depende do quê? Não, geometricamente é bem simples. Eu treinei 1 mês para desenhar ela, eu vou desenhar hoje, tá? Vocês vão encontrar na lista de exercício. Só que lá não está dito que não é orientável. Ó. Ela chama banda de Möbius. Banda. Você pega uma tira de papel, dá uma torcida e cola de novo. Ó. Se você, vamos supor que você está caminhando aqui, não é? A volta aqui por dentro, a hora que você voltar aqui, você está de ponta cabeça. Então,
não dá para você fixar um campo de vetores normais, porque você saiu um campo normal aqui, não é? Na hora que você voltar, o vetor está lá para baixo. Então ela não é orientável. Então essa daqui não é orientável por razões geométricas. Tem outras que não são orientáveis por outras razões. Mas essa é mais simpática. Né? Não, é o oposto. Não, é o que eu escrevi lá, é mais ou menos. Não tem outro caso. Como? Então, você pode testar, basta você testar em um ponto só. Entendeu? Porque se coincidir em um ponto, vai coincidir em todos. Se não coincidir em um, não coincide em nenhum. Então, não dá tanto trabalho assim. Bom, a lateral, como é que a gente pode parametrizar? Ela tem simetria, então, cosseno é polar, tá certo? Então você pode pôr x de θ. Vamos pôr um outro parâmetro aqui, v, θv. Vai ser o x, vai ser o quê? Por exemplo, 2 cosseno θ, concorda? O raio é 2. Y, θ, v. Vai ser 2 seno θ. E aí, o z, como é que pode ser a terceira função? Ele vai ser o próprio v, né, coincide. Só que, como é que são a variação dos parâmetros agora? Θ varia de quanto a quanto? 0 a 2π. E se você olhar essa equação, o z vai variar desde 0, o v, né? Desde 0 até menos 2 vezes cosseno θ mais 3. Então essa já está parametrizada. X menos x. Então aqui a integral que vocês vão calcular não é sobre um retângulo, tá certo? Então tem uma ordem de integração. Então vocês precisam do elemento de área. Porque observe que nessas definições, todas as integrais entram o elemento de área, né? Que é o x último. Esse é um elemento de área. Então, tem que calcular xθ
xv. Que é isso aqui. Quando dá o xθ, vetor xv. Isso vocês vão ter. Bom? Dois cosseno? É menos 2. É isso que dá mesmo? A norma disso. Então vai dar quanto? Raiz de 2. Certo? 2. Bom, aí tem todos os dados agora para integrar. Então, a integral. Isso para cada uma das duas superfícies, para S1 e depois para o S2. Certo? Então, a integral sobre S1 fica sendo o z quadrado, que é v quadrado, então. V quadrado. Certo? 2 vezes o elemento de área. Certo? du dv. Deixa eu escrever assim. Vai ser a ordem de integração aqui é 0 até 3 menos 2 cosseno θ e 0 até 2π. 2 de θ dv. Tá certo? Vocês chegaram nessa integral? Então, a primeira integral é com relação a θ. Está faltando o v.
Então, então observe, qual é a primeira integral aqui? Não, que vocês devem fazer, não a que está escrito. Isso. Então está certo. Então você integra com relação a V e depois com relação a θ. E você tem que fazer a mesma coisa agora com a integral Z2 ds, só que com S2. E S2 é nós vamos chamar isso daqui de tampa superior, tá bom? Tampa superior. Então, como é que se pode parametrizar? O S2. Rθ, porque você vai ter que incluir pontos interiores aqui ao disco, né? Pontos interiores. Então, com certeza, as coordenadas que vocês devem usar é Rθ, diretamente polar. Certo? Então, S2, uma parametrização é x de Rθ é o quê? R cosseno θ. Y de Rθ, R seno θ. E o Z de Rθ, como é que fica a terceira função? Como? Então, você tem que colocar Z como igual a isso, tá certo? Tá certo? Então, fica Z menos R cosseno θ mais 3. Θ de 0 a 2π. E o R varia de quanto a quanto? Nós estamos nesse disco aqui, né? O raio é 2. Não é? Então o R varia de 0 até 2. Bom, podemos colocar menos R cosseno θ mais 3 ao quadrado de R de θ. Concorda com essa integral? Então,
no S2 é a integral de menos r cosseno θ mais 3 ao quadrado dr dθ. E a variação é essa daqui, né? Está faltando... Quanto dá o XR? Então, o XR vai ser cosseno θ, menos cosseno θ. Então, derivando parcialmente com relação a R, você tem cosseno θ, seno θ e menos cosseno θ. Daqui dá zero. Aí o xθ. Então, você tem menos R cosseno θ, R cosseno θ, e derivando da R cosseno θ. Então, tem que calcular xθ, xr. Alguém chegou em alguma resposta? Como? 40 pi? Eu tenho uma outra resposta. Eu tenho outra resposta. A soma das integrais. Alguém mais calculou, não? Como? Nessas integrais de campo escalar, sempre é módulo. Norma, coisa. Não faz diferença. Só um que calculou, pessoal? Como? Não, eu quero a soma das duas. Bom, no final vocês têm que acertar as contas, né?
Tanto faz para essa integral. Porque você pega a norma, tá certo? Não, no outro você vai ter que checar. Se você for usar a simplificação que eu falei aqui, não é obrigado. Se você quiser usar a norma lá, você usa. Mas você calcula de qualquer maneira o produto vetorial e checa se coincide ou não com a sua normal. E basta checar em um ponto. Então, por exemplo, foi dado essa normal. Você vai parametrizar a superfície, vai. Você não sabe a priori se a sua parametrização vai coincidir com essa norma, com essa normal. Mas não importa, faça as contas. No momento que você for calcular a integral, checa se a tua normal coincide com essa. Ou seja, pega um ponto em particular e fala, e calcula. Aí você só troca o sinal no final. Sim, essa independe. Está falando aqui? Aqui é um paraboloide de novo. Não, olha, cuidado. Aqui não tem tampa. Tem que tomar cuidado. Da onde você tirou essa tampa? X quadrado mais quadrado igual a Z. Não, não. Se fosse dado de outra maneira, mas aí não, eu dei o paraboloide só. Isso é uma atenção que vocês devem ter, porque isso é comum o erro. Você dá uma superfície aberta e o aluno acaba fechando ela. Aí sai tudo errado. Sim. Isso. A gente só usa DS na primeira, só para indicar aquela primeiro membro. Depois. No S2? Isso, falta o coisa DU, DR detecta. Isso. Não, o elemento de área, só para uma questão de, só para saber o nome. É tudo isso. Tá? Elemento de área é tudo isso. Tá? Isso daqui é só um produto vetorial. Agora, se você está integrando isso, isso é elemento de área. Porque foi usado naquela justificativa que eu dei em aula. Trocar assim? Aqui não altera nada. Como? Não. São duas coisas. Essa é a definição. Você caiu numa integral, não caiu? Se você for mudar as variáveis, é cálculo. Aí você tem que calcular o jacobiano. Aí, mudança de variável, jacobiano. É.
Se você não gostar dessas variáveis, for trocar, aí você vai ter que usar mudança de variável que você aprendeu no cálculo, incluindo o jacobiano, senão sai errado. Certo? Então, pessoal, essa integral aqui, segundo as minhas contas, dá 20π. 3 mais 2 raiz de 2. Essa é a primeira integral. A segunda essa daqui dá menos π sobre 3. E a terceira, que vocês vão fazer depois, né? O plano é menos x mais d igual a zero. E a área é raiz de 2 sobre 2 π.